E se tem um assunto que está rendendo é a organização do novo Congresso, como a gente estava conversando aqui. Ontem até discutimos sobre isso, falando mais sobre a posse dos senadores e deputados. E tem um ponto que tem ganhado novos olhares, é a disputa pela presidência do Senado e da Câmara. A gente falou agora há pouco com o Gustavo Zucchi sobre isso, né? Falando sobre como deve ser a eleição de Rodrigo Pacheco e a disputa com Rogério Marinho. Eles estão na corrida contra o tempo para reafirmar antigas alianças e formar novas parcerias. E quem vai explicar um pouquinho para a gente isso é a Deise. Eu vou tentar falar a pronúncia certa, ver se eu estou certo. Deise Ciocari, acertei? Ciocari, é. Ah, ufa! Eles não me avisam, Deise, eles colocam o sobrenome complicado e eu fico aqui. Eu não treino antes e eu fico com medo. Mas que bom que eu acertei. Normal. Bom, Deise, sim, boa tarde. Prazer falar contigo. muito obrigado, seja bem-vinda aqui sempre. Deise, é o seguinte, a gente tem visto uma movimentação de antigos aliados do ex-presidente Bolsonaro para tentar eleger Rogério Marinho. O presidente do PL anunciou, inclusive, uma formação de bloco com republicanos e o PP para apoiar a candidatura de Marinho. Como você avalia o peso desses novos apoios? Olha, eu estava vendo vocês conversando antes aqui, eu concordo com as análises de que o Senado vai repetir a última eleição, né, uma caixinha de surpresas. Vocês falaram muito bem, no Senado não dá para contar com voto de partido fechado. Eu ainda aposto na vitória do Pacheco. Acho que a chance do Marinho ganhar é muito pequena, porque tem um ponto que está diferente das últimas eleições, né? O principal líder, que seria o principal apoiador do Marinho, está fora de cena, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, eu acredito que essas construções de alianças, obviamente, né, elas existem, elas estão a todo vapor, mas eu não vejo um cenário hoje que favoreça a vitória do Marinho. Primeiro porque depois do vandalismo de 8 de janeiro, a gente teve um enfraquecimento dessa corrente do PL, bolsonarista, mais de direita, né, um pouquinho pendendo mais para a extrema-direita, a gente teve um enfraquecimento. Talvez se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, o cenário poderia ser diferente, mas eu acredito que agora está mais enfraquecido. Eu ainda aposto numa vitória, com todas as confusões que possam acontecer, como vocês muito bem pontuaram, aí eu ainda aposto na vitória do Pacheco, pela consolidação dele, pelas conversas com o Arthur Lira e pela própria conversa com o presidente eleito, né? Então, acho que o PL tem perdido cenário político, principalmente depois do 8 de janeiro. Depois do abandono do Jair Bolsonaro e principalmente depois do 8 de janeiro. Então, eu não vejo com possibilidade de vencer agora, não. A única certeza que a gente tem é que vai ter emoção, né? Vai ser uma confusão ali, igual foi há 4 anos atrás. E, Deise, as 3 siglas, né, PL, Republicanos e PP, têm 24 representantes no Senado. Se Marinho vence, quais seriam os benefícios para os integrantes desse partido? E vou além, quais seriam os desafios de quem é apoiador de Rodrigo Pacheco? E aí a gente pode colocar, inclusive, o governo federal. Olha, as vantagens são as seguintes, essa parcela da direita e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, ela ganha força. De novo, reitero o meu ponto, né? Vem perdendo, essa parcela da direita vem perdendo muita força pela falta de uma liderança, pela falta de unidade. Então, se eles vencem, eles conseguem dar um respiro e, de repente, até formar lideranças para as eleições municipais do ano que vem. Né? Então, agora os desafios seria justamente poder entrar numa concordância de pautas, né? Então, por exemplo, o Marinho, ele é muito contrário, não é que ele seja um centro, ele é totalmente contrário ao presidente Lula, então imporia uma barreira no Congresso Nacional que seria muito forte para o Lula. Se o Pacheco ganha, o governo transcorre com mais tranquilidade, mas se o Marinho ganha, aí o Lula vai ter que usar muito mais o poder de argumentação dele do que está previsto, né? Mas os desafios são imensos, porque tem um Congresso com uma parcela bolsonarista, uma parcela de direita. O Lula vai ter que negociar com isso, pelo bem ou pelo mal, mas o Marinho vencendo, as coisas complicam muito, muito para ele. Assim, fica um diálogo muito mais difícil e as pautas progressistas da esquerda ficam com uma maior impossibilidade de passar, né? Então, acho muito difícil uma governabilidade tranquila se o Marinho vencer, né? Ele certamente vai impor barreiras bem difíceis de serem ultrapassadas, né? Perfeito.
A gente estava falando um pouquinho antes, né? O Gustavo Zucchi trouxe para a gente que alguns estrategistas ali falam que o grande, vou dizer, trunfo do Pacheco é a caneta. Então eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Como você avalia a estratégia de Rodrigo Pacheco para tentar a reeleição, já que a gente tem visto, né, que muitos senadores do MDB, do PSD e do PT têm declarado apoio público ao Pacheco? Olha, o PT, obviamente, né, porque o PT está com o Pacheco, mas o MDB, sabe que eu estava fazendo umas pesquisas esses tempos, justamente no período eleitoral, justamente sobre o MDB. Desde a redemocratização, eu vou fazer um paralelo aqui, mas desde a redemocratização, teve só um ano de período presidencial, um ano, desde a redemocratização, que o MDB não esteve do lado, efetivamente, do presidente da República. O que isso quer dizer? Né? Que o MDB é um partido que sempre vai estar do lado da maioria. Né? Ele é, por essência, fisiológico. Né? Então, está do lado do Pacheco, mas se por acaso sentir que o Marinho tem alguma possibilidade de vencer, é aquilo que vocês estavam falando, é um dos votos ali que tranquilamente vão mudar, é uma das traições que podem acontecer. Mas eu não acredito que vai ocorrer isso agora, pela possibilidade de força do Pacheco, né? Ele está saindo, a gente tem feito uma conta em torno de 35 votos para o Pacheco e fica ali nos 20 para o Marinho, mas o MDB não é um partido que, percebendo o lado que vai ganhar, não é um partido que vai mudar, porque ele tem, por tendência histórica e por concisão histórica, está sempre do lado de quem já ganhou, né? Então, por esses e outros motivos, eu acredito que o Pacheco leve, justamente pela base do MDB, pelo apoio da esquerda, né, do PT especificamente, por estar alinhado com o governo, e a presidência da Câmara deve ir também com quem está alinhado ao governo. Então é muito difícil que esse cenário mude. Assim, isso a gente está falando hoje, né, que é Brasil, e a gente sabe o que acontece, mas eu acho muito difícil que isso se altere, assim, eu acho que o ponto principal que a gente tem que pensar aqui é o 8 de janeiro. Mudou muito a configuração do que poderia ser o Congresso. Aquela história de fazer uma oposição democrática, ela cai por terra, porque os discursos vão se alinhando para outro lado, né? Então, eu acredito que vai dar o Pacheco mesmo. Perfeito. E agora fazendo uma análise pelo lado de um bom relacionamento e articulação. Você já falou aqui pra gente que a tendência é que o governo se beneficie com uma eleição do Pacheco. Mas eu queria ver um outro lado disso. Qual é a importância que o Lula pode ter para viabilizar a eleição do Pacheco? Olha, sempre quem tem o poder nas mãos e quem tem a caneta acaba sendo o maior influenciador, né? Num bom português, aquele que tem o maior capital político, né? Então, a bancada de esquerda, estando do lado do Pacheco, já indica o lado de quem o Lula está e já indica o que pode acontecer com liberação de emendas, cargos em comissões, que são sempre pontos bem importantes que a gente tem que observar, os cargos nas mesas, os cargos nas comissões. Então, o Lula acaba tendo, sim, um papel primordial, né? A gente tem que lembrar também que o núcleo duro do PT, o núcleo duro da esquerda está à frente dos maiores ministérios, então essa ligação do Lula com o Pacheco, o PT apoiando o Pacheco, já diz muita coisa e acaba dando uma dianteira para ele que o Marinho não vai ter, né? Até, vamos supor que o Marinho vença no Senado, ele vai ter problema para negociar cargos nas comissões, para negociar a presidência de comissão. Então, essa influência do Lula é muito mais direta, até porque tudo que ele fala acaba repercutindo muito mais forte, né? É muito difícil tu entrar no embate com um presidente, reitero o ponto, que depois, que logo que assumiu já teve que enfrentar um atentado ao Estado Democrático de Direito, como que tu vai te contrapor a esse presidente com argumentos que sejam minimamente perceptíveis como razoáveis, né? Então é muito difícil mudar esse cenário. O Lula hoje ele é um papel extremamente importante nessa escolha. Eu acredito que os dois candidatos dele, é óbvio que não são os candidatos preferidos, ele obviamente preferia que fosse alguém do PT especificamente, mas nesse momento são os dois candidatos dele, devem ganhar essas eleições muito por influência dele e do poder que ele tem hoje, né? O Lula começa o governo com um capital político muito forte, né? Diferente do que foram outros presidentes da República. O Lula começa bem na dianteira, né? Pelo próprio diálogo que ele manteve com o Congresso desde o início do período de transição. Então, é possível que esse primeiro ano de governo seja bem favorável para ele no Congresso Nacional. Perfeito. Bom, pessoal, eu conversei com a Deise Tiocari, acho que agora eu falei melhor, que é jornalista e cientista político. Muito obrigado e até uma próxima.